Meu nome é Ronaldo França, sou ali da cidade do Guarujá, né? Há 18 anos eu sirvo o Senhor Jesus Cristo e algum tempo da minha vida foi muito difícil até eu conhecer Jesus, até eu chegar a levantar minha mão e aceitá-lo Ele como meu único Salvador. Aos 7 anos de idade, eu faço parte de 6 irmãos, onde a gente viemos de São José dos Campos, morar aqui no Guarujá, na cidade do Guarujá, e a gente moramos, eu e mais 6 irmãos, embaixo de uma ponte, embaixo de um viaduto, junto com a minha mãe. Minha mãe era mãe separada e foi colocada para fora de casa pelo meu pai, que vivia no tráfico de droga. E pela minha mãe não escolher viver com ele nessa situação, minha mãe resolveu separar e criar 6 filhos. Não tínhamos onde morar, chegamos na cidade do Guarujá, fomos morar embaixo de um viaduto, onde que pra gente dormir ali era caminhão, carro passando por cima do viaduto. E chegou um tempo onde mandaram ali, a prefeitura da cidade mandou evacuar aquela ponte, tirar todos dali, e a gente fomos morar em um bairro chamado Sítio Conceiçãozinha, que é localizado ali perto do porto. E no Sítio Conceiçãozinha foi aonde que a gente viveu ali um momento mais terrível da nossa vida. Foi onde que a gente perdemos o nosso pai. Aos 7 anos de idade, meu tio, irmão da minha mãe, ele tirou a vida do meu pai na minha frente. Foi um momento difícil para mim, porque eu era uma criança, tinha apenas 7 anos de idade. E naquele momento eu vi meu tio vindo em direção ao meu pai, estava junto com meu pai do meu lado, pegado na minha mão. E meu tio, ele descarrega uma arma de fogo em direção à cabeça do meu pai, onde meu pai ele cai aos meus pés. Dos 7 anos de idade até os 14 anos de idade, que foi a época onde que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, vivi os piores dias da minha vida, onde eu e meus irmãos, para poder ser alimentado, teríamos que bater em porta no bairro onde a gente morava, para poder pedir comida, para poder se alimentar. Aos 13 anos de idade, eu encontrei uma alegria falsa. Onde eu encontrei essa alegria falsa? Na cachaça, na bebida. Como assim, Ronaldo? Aos 13 anos de idade, eu era um jovem ali alcoólatra, onde meus tios tinham que me pegar em um bar para poder me levar para casa, porque eu era uma criança que, devido ao acontecido ali com meu pai, era uma criança talvez que poderia ter sido passado por um psicólogo, e não tivemos esse acompanhamento. E fui crescendo uma pessoa frustrada, né? A nossa mente ali era vingança na nossa mente, onde a gente encontrasse o meu tio, a gente ia fazer da mesma forma que ele fez com o nosso pai. Mas quando eu chego aos 14 anos de idade, alguém um dia falou de Jesus para mim, me apresentou esse amor incondicional. E quando alguém falou de Jesus para mim, falou que Jesus ele era capaz de mudar a minha vida, mudar o quadro de vida que eu estava vivendo ali, onde eram os piores. Isso eu não desejo para ninguém, porque nós passamos muita fome aqui no Guarujá. E quando meu pai morreu, a gente passamos mais necessidade ainda, ficamos sem chão para pisar. E a gente tinha que depender de pessoas para poder ser alimentado. Minha mãe, ela não tinha estudo, né? Minha mãe, ela não trabalhava porque o meu pai ele não deixava a minha mãe trabalhar. Nós éramos crianças que ali nós não estudávamos porque minha mãe não tinha condição nem para comprar materiais escolar para a gente. Foi uma situação muito triste e dolorosa que a gente passamos. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador, porque um pastor, um homem de Deus, me encontrou em uma viela, cabisbaixo, desanimado, a ponto de desistir de tudo e achar que não havia mais saída para nada. Esse pastor, ele me encontra e Deus usa aquele pastor. Aquele pastor, ele pede para fazer uma oração em mim, né? Neste momento que eu estava muito triste da minha vida, e eu aceito essa oração. E esse pastor, ele me faz um convite. Isso eu com 14 anos de idade. E eu fui em um culto na igreja Casa da Bênção, né? Ele me convidou lá. E neste culto de libertação de sexta-feira, foi ministrado a palavra ao meu coração e foi feito o apelo. E nesse culto foi onde que eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador. A gente tem essa expressão de falar que nós aceitamos, mas hoje a gente tem no conhecimento, a gente entende que Ele já nos aceitou primeiro. Mas
naquele momento dos 14 anos de idade, pastor, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, o quadro da minha vida mudou. E hoje em dia eu passo por cima dessa mesma ponte onde eu morava. Que engraçado, né? Eu passo por cima dessa mesma ponte. Só que agora não como aquele menino que sofria, aquele menino que teve todas aquelas decepções, aquele menino que dependia muitas das vezes de bater na porta para poder ser alimentado. Hoje eu passo por cima dessa ponte como um empresário de referência ali na minha cidade do Guarujá, né? Hoje eu tenho uma casa boa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma vida estável através da minha busca, porque eu entendi que nós só íamos viver o sobrenatural a partir do momento que nós dessemos também espaço para Deus ele entrar no nosso coração. Assim como Jesus ele me transformou, Jesus ele transformou a minha vida, ele pode transformar também a sua vida, né? Talvez o quadro que você hoje esteja passando seja mais ou menos igual ao que eu passei, e assim como Jesus ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua vida também. Talvez tenha pessoa que hoje é órfão, talvez tenha pessoas hoje que tem a mesma história, que perdeu o pai, perdeu a mãe e até hoje não conseguiu superar essa dor. A partir do momento que nós entendemos que Jesus ele consegue preencher esse vazio que está dentro de nós, nós vamos ter essa mudança de vida mudada, esse quadro de vida sendo mudado. Eu acredito que muitas pessoas que têm vivido isso, ou têm passado pelo mesmo quadro de vida que eu passei, creia em Deus, creia no poder de Deus. Jesus ele pode transformar a sua vida, ele transformou a minha, ele também pode transformar a sua, ele é poderoso.